Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Eu e mais dois compadres, o Valdecir e o Tonico, se ajuntamos e fomos caçar de farol naquela lagada grande ali perto do Rio Bonito. É uma lagada imensa, diz ele, com uns 12 quilômetros de extensão, cheia de barranco alto e mata fechada na volta. Lugar bonito, mas sombrio à noite, principalmente quando a lua não tá das mais claras. Eles desceram o rio de barco, naquele silêncio de matar, só ouvindo o motorzinho do barco resfolegando baixinho. Indo devagar, com o farol ligado, olhando para ver se achava algum bicho na beira da água, naquelas moitas onde capivara gosta de ficar de tocaia. Mas não tinha sinal de nada, parecia até que o mato tinha sumido com tudo, de tão quieto que estava. Aí um deles falou: "Vamos fazer o seguinte, vamos pela margem agora. Aqui não tem nada. Se tiver algum bicho, deve estar mais lá para cima." O Tonico, que era o mais apressado dos três, disse: "Rapaz, vou descer aqui e vou pelo barranco. Aqui tá mais limpo, dá para andar de boa. Vocês seguem com o barco até aquele ponto onde tem o pau caído, lá perto da encruzilhada d'água, e me esperam lá. Eu chego por terra." E assim fizeram. A cachorrinha deles, a Sinha, uma cadelinha caramelo, esperta que só vendo, daquelas que qualquer barulhinho já ficava com a orelha em pé, resolveu pular do barco e seguir o Tonico. Era a companheira dele, e eles sempre levavam ela porque ajudava a farejar, mostrar onde tinha bicho, avisava do perigo, bicho inteligente. O Marcelo e o Valdecir seguiram com o barco, devagarinho, com o farol ligado, iluminando a beira do barranco, sempre atentos. Quando chegaram no ponto marcado, onde tinha uma clareira meio aberta na mata e um tronco grosso atravessado na água, eles encostaram o barco e desligaram o motor. Ficaram lá, parados, só o barulho da água correndo leve no fundo e o som da mata à noite. Grilo, sapo, uma ave ou outra cortando o breu com um canto seco. De repente começou o barulho. Era mato quebrando, seco. Cada passo parecia que era alguém pesado andando. Vinha vindo do mato para a beira da água. O Valdecir arregalou os olhos, levantou devagar a espingarda e engatilhou. O Marcelo, por instinto, virou o farol para o rumo do barulho. E aí eu vi. Era a Sinha. A coitadinha vinha toda animada, abanando o rabo, com a língua de fora, cansada da correria que tinha dado por dentro do mato. Devia ter perdido o Tonico de vista e seguiu o cheiro dele até onde estava o barco. Mas, antes do Marcelo poder falar qualquer coisa, o Valdecir, que estava num transe, apontou a espingarda. "Ô rapaz!" gritou o Marcelo. Ô, não atira não!" Gritou uma vez. Nada. Duas. Nada. 3 vezes. E o Valdecir, como se não ouvisse, como se tivesse vidrado, travado, deu o tiro seco, certeiro. A espingarda estourou o silêncio da noite. O barulho ecoou pela mata, espantando até os sapos, e a Sinha caiu com um ganido curto, virando de lado. Quando ele viu que tinha atirado na cachorra, o Valdecir ficou branco. Olhou para mim com os olhos arregalados, tremendo. Falou: "Meu Deus do céu, matei minha cachorra." Eu falei para ele: "Moço, eu te gritei 3 vezes. 3 vezes, Valdecir. Você não ouviu?" Ele balançou a cabeça, parecia perdido, e disse: "Marcelo, eu juro por tudo. Eu não escutei nada, nada. Quando eu vi o mato quebrando e você bateu o farol, juro que vi foi uma capivara. Grande. Mexendo no mato. Eu não vi a Sinha, não. Era uma capivara, Marcelo. Era uma capivara." Os dois ficaram ali, pasmados. A Sinha deitada sem vida. A mata toda muda, como se até os bichos tivessem calado. O Tonico, lá de dentro do mato, escutou o tiro e veio em disparada. "Que foi isso? Matou o quê aí?" O Marcelo nem conseguiu falar. O Valdecir respondeu com a voz falhando:
Atirei foi na Sinha. O Tonico ficou parado, olhando para o corpo da cachorrinha sem acreditar. Mas como é que pode isso, homem de Deus? Aí contou. Eu estava no mato, ela estava comigo, atrás de mim o tempo todo. Aí do nada parou de fazer barulho. Achei que ela tinha visto alguma coisa, mas foi aí que escutei o tiro. Vim ver, e era isso. Ficaram um tempo calados, olhando o corpo dela. E aí bateu aquela tristeza, aquele arrependimento que machuca fundo. A sensação de que tinha algo errado no ar. Um peso que não era só pela morte da cachorra. Era como se tivessem mexido com coisa que não deviam. Na hora de ir embora, ninguém falou quase nada. Mas antes de subir o rio de volta, o Tonico soltou. Rapaz, vocês lembram do que o pai falava? Que não era para caçar na quaresma? Que esse tempo é para ficar quieto, sossegado? Tantas histórias que a gente ouviu, de gente que viu coisa, que se perdeu na mata, que sumiu. O silêncio pesou mais uma vez. Só o barquinho subindo devagar. Marcelo fechou a conversa dizendo: meu amigo, fica a lição. Tem coisa que a gente acha que é bobeira, mas na hora que acontece, a gente sente que tem coisa maior por trás. Acontece cada coisa estranha nessa época de quaresma, que o certo mesmo era ter levado a tarrafa, um anzol, uma ceva. Ficar ali pescando, quietinho, no nosso canto, largar a caçada de mão, que a lição sirva para nós e para quem está ouvindo essa história também. Esse causo é do tempo dos Matuto Bravo, dos cabra que não se escoravam nem diante de alma penada. E o tal se chamava Zé Honório. Zé Honório era um desses cabra criado no mato, daqueles que seguia mais pelo cheiro da terra e o canto dos passarim do que por qualquer estrada. Diziam que ele sabia a hora da chuva só de olhar para as formigas. E que era mais ligeiro que tatu na carreira. O povo falava que ele não tinha medo de nada. Nem de morte, nem de bicho, nem de alma, nem de Deus e nem do que não presta. Coragem era o que não faltava. Pois foi num tempo que eu morei ali pros lados do pé de serra, numa comunidadezinha bem miúda, escondida no meio dos buracos do mundo, que ouvi esse causo direto de um véi chamado Chico Galdino, e foi ele que disse que conheceu Zé Honório com os próprios olhos. Homem bom, dizia seu Chico, bicho de coração limpo, não fazia mal a ninguém. Trabalhador, vivia fazendo serviço pras bandas, mexia com pesca, caçada, essas coisas de cabra do mato. Aí um dia, num proseado de beira de fogueira, um outro cabra virou para ele e disse: Zé Honório, não se aveste para ir naquela mata que fica lá pros confins do Brejão, não. Diz que quem entra lá não volta. Diz que a mata é encantada, tem coisa que mora lá dentro. Mas Zé Honório só riu com canto de boca. Eu não corro de história, não. Se tiver bicho, eu caço. Se tiver alma, que apareça. Medo, eu não tenho mesmo. Se é para ir, eu vou. E não deu outra. Num belo dia, ajeitou o embornal, pegou a espingarda de cartucho, a lamparina de querosene, uns biscoitos secos e seguiu o caminho. O povo ainda tentou segurar. Zé, não vá sozinho, não. Aquele mato é traiçoeiro. Mas ele retrucou. Eu vou só, ué. Sempre fui. Gosto de mato, gosto de silêncio. Vou dormir 1 ou 2 noites lá e volto com caça. Saiu antes do sol abrir os olhos. E quando entrou na tal mata, o mormaço já estava batendo firme. Foi entrando por entre pau de jucá, embaúba, cipoal grosso, tudo que só vendo. Foi caçando sinal de bicho, ouvindo canto de ave, rastro de tatu, trilha de veado. Até que viu um vulto correndo entre as moitas. Um bicho ligeiro, grande. Pensou que era uma anta ou um porco do mato. Seguiu. Só que no afã da caçada, esqueceu de marcar caminho. Foi mato adentro, atrás do tal bicho, feito alma que perdeu o rumo. Avistou o lombo dele entre umas moitas e, pá, mandou-lhe o tiro. O bicho deu um pinote, quebrou o mato e sumiu. Zé Honório seguiu atrás, viu rastro, pegada, mancha de sangue.
até que chegou numa nascente. Ali o sangue sumiu. Ele achou que o bicho tinha subido o corga. Subiu também. Mas nada. Nada de bicho, nada de sinal. E aí, caiu a ficha. Tava perdido. O sol foi baixando, as sombras se esticando, e ele ali no meio do mato, só com a espingarda, o embornal e a coragem. Fez um mutado com vara de engazeira, botou a rede em cima e passou a noite ouvindo o coro do mato. Onça rugindo longe, coruja piando, grilo afinando. No outro dia, tentou achar o rumo. Rodou, rodou, mas parecia que quanto mais andava, mais longe ficava. 1 dia, 2 dias, 3. Matava um teju, um preá, fazia uma fogueirinha e se alimentava, mas nada de saída. No 6º dia, o tempo fechou. Chuva grossa, de molhar até pensamento. Achou uma gruta e se enfiou dentro. Fez um fogo, ajeitou os trapos, assou um saruê e ficou ali. Dormiu. Foi aí que a coisa ficou estranha. Acordou de madrugada com um assovio fino, fininho, rodando a gruta. Depois, uma risada seca, de arrepiar espinha. Zé Honório levantou devagar, pegou o facão, olhou para o mato e gritou: "Eu sei que tem coisa aí, pode aparecer que eu tô vendo, não tenho medo não." E foi então que uma luz apareceu, vindo no meio das árvores. Forte, clara. Ele arregalou os olhos, firmou a espingarda e falou: "Olha, eu sei quem é você. E não vim lhe desafiar, não. Só tô tentando achar meu caminho. Não tenho medo. Mas também não mexa comigo, que eu tô em paz." A luz foi sumindo. O assovio cessou. E ficou só o som da mata. Ele ainda atiçou o fogo, se encostou de novo e dormiu, acredita? No outro dia, antes do sol acordar direito, ele levantou. E foi aí que viu um velho vindo do meio do mato. Um velho torto, de barba grande, roupa rasgada. Andava devagar, mas com um olhar que atravessava. Zé Honório gritou: "Ô seu moço, quem é o senhor?" Mas o velho não dizia nada, só se achegava. Até que parou de frente para ele e disse com a voz grossa: "Eu estive aqui ontem, vim para te pegar, só não te levei porque tu não teve medo e não me atacou." Zé Honório ficou firme, encarou. "Eu sei quem é o senhor, e sei o que o senhor pode fazer, mas não tô aqui para briga, só quero ir embora. Se puder, me aponte o rumo." O velho olhou fundo, apontou com o dedo ossudo. "Vai ali, segue o igarapé. Quando ele juntar com o rio, tu sai do mato." E antes de sumir, ainda disse: "Se tu tivesse me enfrentado, ou mostrado medo, tu não saía daqui não." Zé Honório entrou na gruta, pegou as coisas, e quando saiu, o velho sumido. Nem pegada no chão tinha. Seguiu a direção. Achou o igarapé. Seguiu por 2 dias e 2 noites, sem parar. Quando o igarapé caiu num riozão, ele acompanhou a beira. Foi quando avistou uma casa, fumaça saindo do fogão, um pé de feijão crescendo do lado. Chamou. O povo veio, acolheu. Contou o que tinha acontecido. O povo arregalou os olhos. "Homem, daqui até tua comunidade dá mais de 70 quilômetros. Tu saiu lá do brejão?" Deram comida, descanso, arrumaram um burro e mandaram ele com um cabra até a vila dele. Quando chegou, pense numa surpresa. O povo já achava que ele estava morto. Mais de uma semana sumido. Mas voltou. E contou o causo todinho. Falou do velho, da luz, do assovio, da mata que falava. E até hoje seu Chico Galdino dizia: "Tem gente que jura que naquela mata mora o dono da mata, o espírito guardião. E que só sai de lá quem entra com coragem no peito e coração limpo. Agora me diga, meu filho, isso é lenda? É invenção? Ou é verdade que tem canto de mata por aí que tem dono? E a gente tem que pedir licença até para passar? É bom pensar bem, antes de se embrenhar no mato." Meu avô contava, lá nos tempos de 1960, quando a vida era no lombo do cavalo, e o mato ainda era mato mesmo, cheio de assombração, de bicho bravo e de silêncio que gelava a espinha.
Ele contava assim, debaixo do alpendre, coçando o pé com faca e cuspindo no chão entre um gole de café e outro. Ah, meu filho! Isso foi no tempo de Juscelino, quando a estrada de barro ainda era caminho de gente. Seu bisavô, homem duro, era mais do mato que de casa. Casado com Catita, sua bisa, mulher de mão firme, que fazia café no bule e roçava cana com os meninos pendurado na anca, pois naquele tempo ele já tinha os 3 cabritinhos dele, Célio, Hélio e o Zéu. Tudo fiote criado solto, correndo para dentro dos matos como se fosse parte da natureza. Viviam era atrás de tatu, de preá, de tudo que se mexesse. Tinha um canto, lá pras bandas da Lagoa do Mulungu, que o povo só falava em sussurro. Diziam que tinha um tambor no meio da mata, uma árvore que parecia ter sido plantada por mão de defunto, grossa, alta, encardida pelo tempo. Ali, o povo dizia que de noite saía uns grunhido esquisito, uns berro de jumento no alto, uns mugido de gado que não deixava rastro no chão. Tinha menino que voltava branco dizendo que viu bicho arrastando corrente. Outros diziam que era alma de vaqueiro morto, perdido no meio do mato. Seu bisavô ouviu aquilo e disse logo: "Homem não foi feito para ter medo de barulho. Vou subir nesse tambor e só desço com o dia." No outro dia, de tardinha, ele pegou a espingarda Costa de Ferro, uma peixeira afiada, uns pedaços de carne seca, farinhada boa, e partiu. Chegou no tambor, subiu feito gato velho, fez um pouso nos galhos, firmou bem os pés e ficou só escutando o mato. O tempo virou. Lá pras 7 horas da noite, começou o vento redemoinhado, batendo no meio da mata como se tivesse varrendo a alma do chão. O tambor gemeu. Os galhos rangia como porta de cemitério, mas ele ficou. Homem que desce do tambor por medo, deixa o nome no mato. De repente, silêncio. A mata calou. Nem cigarra se atreveu a chiar. Foi então que se ouviu um estouro lá em cima da chapada, seguido de estalo seco. E a coisa vinha vindo, vinha pisando duro, arrastando o pé, mastigando com gosto, como quem rói osso grosso. Seu bisavô se encolheu. Ficou quieto, feito pedra. O bicho passou por debaixo do tambor. Cheirava, fungava, cuspia. Quando entrou na claridade da lua, ele viu. Era um bicho grande, peludo, com as cadeiras brilhando como água de cacimba de madrugada. Os olhos, azuizão, tristes, fundo, como se fosse olho de gente que já sofreu demais. E se arrastava até uma outra árvore, como se estivesse procurando sombra para morrer. Foi aí que ele mirou com a espingarda. Mirou com a calma de quem mira a última chance da vida. Acertou bem na junta da perna traseira. O bicho deu um pulo feio, rodou, bufou, quis correr, mas caiu. Olhou para cima, direto para ele. Um olho só, que parecia pedir desculpa por ter nascido. Mas seu bisavô, criado no lombo da fome, desceu com o facão na mão e deu fim naquilo. Era carne para a semana, era sustância para os meninos. E os meninos? Célio, Hélio e Zéu já estavam de pé, de madrugada, esperando na porteira. Quando viram o pai chegar, largaram as galinhas, correram rindo. "Pai veio com carne", gritaram. "Hoje vai ter ensopado." Hoje, meu filho, aquilo tudo virou lembrança. O tambor ainda tá lá, seco velho, mas quieto. E eu, que escutei esse causo tantas vezes, conto pra você do jeitinho que ele contava, porque história de mato não se perde. História de homem vivido se guarda como ouro em pó. Se era alma, se era bicho encantado, se era coisa que Deus esqueceu no mundo, não sei. Mas que apareceu, apareceu mesmo. É um causo que começa numa tarde de fevereiro de 1932. O sol já se deitava atrás dos morros, e o povo da vila ouvia um berro que gelou o couro até do vaqueiro mais bruto. O boi do seu Zé foi achado feito fiapo, estraçalhado como se tivesse sido mascado por criatura do inferno.
Mas o pior: ninguém viu nada. Só ficaram os rastros de um bicho pesado e um cheiro de enxofre que grudou no ar por dias. Não era onça, não era homem, era coisa do outro mundo. E quando sumiu a primeira criança, aí foi que o couro comeu. Um menino de 7 anos, sumido no mato. Só ficou um sapatinho de couro cercado de pelo preto, gelado mesmo debaixo do sol quente. O povo cochichava com medo. Ninguém queria dizer em voz alta, mas a palavra se espalhou. Lobisomem. Só que não era um lobisomem qualquer. Era o lobisomem do Cariri. E estava só começando. Muito antes de Lampião pisar naquelas terras, morava por lá um homem pior que sede em tempo de seca. Coronel Tibúrcio, dono de terras que não cabia nem na vista de Deus. Diziam que ele tinha feito trato com o coisa ruim, mas o que selou seu destino foi o que ele aprontou numa sexta-feira santa. Padre Cícero ainda avisou: Coronel, igreja é casa de Deus, não se mexe com isso. Mas Tibúrcio queria o terreno para plantar mais cana. E quando o povo estava rezando dentro da capela, ele mandou botar fogo. Homens, mulheres, menino, tudo virou cinza. E o danado do coronel ainda fumava charuto rindo no meio das chamas. Um preto velho que cuidava da igrejinha apontou o dedo para ele e disse com voz de trovão: Tu vai virar o que tu é por dentro. Vai passar 7 anos comendo carne crua e 7 anos bebendo sangue quente. E caiu morto. Mas a praga estava lançada. Na primeira lua cheia, Tibúrcio sumiu. Acharam só as roupas dele, rasgada no mato, como se o corpo tivesse explodido por dentro. E foi aí que começaram os ataques. Gado morto, gente desaparecida. E de noite, um uivo vindo da serra que fazia cachorro se esconder debaixo da cama. O povo não teve mais dúvida. O coronel virou lobisomem. E agora tinha voltado. Foi então que, no meio da poeira vermelha do sertão, apareceu o bando de Lampião. 15 cabra montado, rifle nas costas, chapéu de couro. Na frente, ele mesmo, Virgulino Ferreira, o rei do cangaço. E atrás dele, Maria Bonita, de olho atento que nem coruja em noite escura. O povo correu para eles, mulher com menino no colo, velho de joelho no chão, todo mundo gritando: Salva nós, seu Lampião! Mas Maria Bonita travou o passo, a mão já no cabo da pistola. Tem coisa errada aqui, Virgulino. Lampião desceu do cavalo e perguntou: Qual é o medo desse povo? Volante vindo por aqui? Foi aí que o velho Raimundo, trêmulo que nem vara verde, contou o causo. Dos gado estraçalhado, das crianças sumidas, dos uivo na noite. E falou do lobisomem. Lampião deu risada. Lobisomem? Isso é história para menino dormir cedo. Mas quando mostraram para ele um carneiro morto, com osso roído e marca de dente de gente, o sorriso dele sumiu. Maria Bonita cruzou os braços. Eu avisei. Isso aqui é serviço para padre, não para cangaceiro. Naquela noite, acampado na beira de um riacho seco, Lampião limpava o rifle quando ouviu um grito. Corisco, cabra de confiança, tinha sumido. Só ficou o chapéu rasgado e um fedor de carne podre. Lampião acordou antes do sol nascer, com gosto de ferrugem na boca. O braço, onde o lobisomem arranhara, ardia feito brasa. Maria Bonita, ligeira como sempre, preparou um chá de jurema com umbu. Isso aqui é para limpar o sangue do demo. Na manhã seguinte, chegou um cabra chamado Zé Caboclo, homem que dizia conversar com alma penada. Olho claro que nem água de cacimba, ele explicou. Contra bicho desses, bala normal não resolve. Tem que ser prata abençoada e espelho de igreja. Derreteram moeda antiga, rezaram prece de trás para frente e prepararam o embate. O bando se dividiu. Uma parte ficou defendendo o povoado. Lampião, Maria Bonita e mais 3 seguiram os rastros. Cheiro de carniça guiava eles até uma casa velha, a antiga sede do coronel Tibúrcio. Dentro, panela de ferro ainda fumegava com carne que ninguém teve coragem de olhar direito. E na parede, arranhão fundo de garra. Ele volta aqui e volta com fome,
sussurrou Maria Bonita. Lampião respirou fundo e ordenou: armem uma emboscada no cemitério velho. É lá que esse filho da peste vai aparecer. Corrente benta, espelho quebrado, crucifixo, tudo preparado entre as cruz torta. A lua cheia apareceu no céu. Os cachorros começaram a uivar. Depois, silêncio. E então, ele veio. Surgiu no meio dos túmulos criatura enorme, mais de 2 metros de altura, pelo negro, olho vermelho feito brasa. Pisou na armadilha. A corrente queimou o bicho, que gritou de dor, mas arrebentou tudo como se fosse barbante. Lampião atirou. Acertou 2 vezes, mas a terceira falhou. O bicho avançou. Maria Bonita, ligeira, mostrou o espelho. Olha aqui, sua desgraça! O lobisomem travou por um instante. Foi o bastante para Lampião tentar cravar o punhal. Mas a criatura reagiu, jogou ele contra um túmulo. Quando o bicho ia terminar o serviço, Lampião viu a cicatriz em forma de cruz no peito peludo da fera. Então é tu mesmo, seu Tibúrcio. E com a força que ainda tinha, enfiou o punhal bem naquela cicatriz. O urro que saiu não era de homem, nem de bicho. Era de coisa do outro mundo. O lobisomem arrancou o punhal, jogou longe e fugiu, deixando um rastro de sangue negro que fumegava no chão. Maria Bonita correu, ajudou o marido. A bruta foi feia, mas tu tá vivo. Lampião olhou pro escuro e disse: da próxima vez eu acabo o serviço. Passaram-se 3 dias. As feridas de Lampião não saravam. A carne estava roxa, quente, como se o veneno do bicho ainda queimasse por dentro. Mas o povo ainda contava com ele. Zé Caboclo voltou com um presente. Um pedaço da corrente que queimou o bicho, agora transformado num amuleto. Ele está escondido na casa velha, mas essa noite ele volta. A lua está no ponto. E o resto eu conto no outro dia, quando o vento estiver calmo e o luar não estiver tão amarelo, porque esse causo ainda não acabou. Lampião coçou o bigode, botou a mão no cabo do punhal e respondeu sem baixar os olhos: se é coisa de outro mundo, é lá que eu quero ir buscar ele. Seu Zé Patu, cabra velho que conhecia mais de meia légua de estrada por dentro da caatinga, foi logo se achegando. Capitão, o que o povo fala é que lá tem é coisa ruim mesmo. Uns dizem que é um bicho grande, peludo, que anda de pé e uiva pra lua como se fosse gente sofrendo. Lampião não tremeu. Mandou juntar a tropa. Naquela mesma noite, rumaram pro sul, no rumo da Serra da Jurema. A mata fechava por cima feito túnel de assombração. O vento gemia nas folhas secas. Os cabras andavam em silêncio, só o estalar das botas e o matraquear dos bornás batendo na sela se ouvia. Lá pelas tantas, já no escuro do breu, um uivo atravessou o ar. Foi tão alto, tão comprido, que até o cavalo do capitão relinchou e empinou. Os cabras se entreolharam, 1 ou 2 fizeram o sinal da cruz. Capitão, murmurou Jurubeba, será o bicho? Lampião firmou o olhar no mato fechado e disse baixinho: se for, vai conhecer a lâmina de Lampião. Chegaram no casebre abandonado quase no cair da madrugada. A casa era de pau a pique, coberta de palha velha e telhas quebradas. A porta pendia torta, como boca de defunto. Do lado de dentro, tudo cheirava a mofo, mas tinha sinal de vida. Pegadas fundas no barro, arranhões nas paredes e uma cruz de madeira rachada jogada no chão, como se alguém tivesse tentado espantar o tinhoso com fé. E falhado. Foi quando ouviram o estalo, seco, forte. No terreiro, um vulto enorme apareceu, meio coberto de sombra, com os olhos vermelhos faiscando no escuro. Capitão, sussurrou Sabiá, quase sem voz. Aquilo não é gente, não. Lampião puxou o punhal. Não falou nada. Só caminhou em direção ao bicho. O vulto rosnou. Tava na beira da mata, entre o claro da lua e o escuro da noite. Deu 2 passos e a luz bateu de cheio. Era um homem. Ou quase.
Tinha o corpo todo coberto de pelo, garras nas mãos, e a boca aberta mostrava dentes de fera. Um lobisomem, disse alguém como se engolisse as palavras. O bicho avançou. Lampião também. Foi um estrondo só. Grito, rosnado, estalo de osso, lâmina cortando o ar. A luta foi curta, mas feroz. Os cabras só conseguiam ver lampejos de sangue e sombra. Quando tudo silenciou, o bicho estava caído. Mas Lampião também sangrava. "Capitão!" gritou Jurubeba, correndo. Lampião levantou a mão. "Tô vivo, mas esse danado me arranhou fundo." Sabiá se ajoelhou perto do bicho. "Não é mais bicho, não. É homem agora." Um cabra que vivia ali pelas bandas do rio. Diziam que era amaldiçoado. Lampião cuspiu no chão. "Pois a maldição acabou hoje. Mas tem algo nesse mundo que nem punhal vence fácil. Tem coisa que é mais forte que bala, mais traiçoeira que homem." E sem dizer mais nada, montou no cavalo e foi embora, deixando o corpo do lobisomem estirado no terreiro, com a lua de testemunha. Rapaz, esse causão do seu Justino que aconteceu foi num tempo antigo, bem numa quinta-feira maior da Semana Santa, dia de silêncio e respeito, mas que foi dia de reboliço dos grandes pros lados do mato. Esse seu Justino, cabra sabido da caça, nasceu e se criou na lida do sertão, no meio dos mato bruto, entre espinheiro e passarinho, conhecendo desde menino as manha e as treita de bicho. De pequeno já dava carreira em tatu, armava arapuca pra codorna e tinha os dedos ligeiro que nem siri na lata. Só que o tempo passa, né? E ele acabou indo morar na cidade, procurando trabalho e vida melhor. Mas a veia de matuto não sai fácil, não. E mesmo na cidade, quando dava um feriado, umas folga, era certo. Ele botava a mochila nas costas e voltava pro mato caçar. Foi nessas idas e vindas que ele acabou conhecendo um cabra chamado Zé Preto, um homem retado, que morava só, numa casa de madeira no pé de uma grota funda, escondida no meio de uma serra fechada, onde o mato engolia o caminho, onde o sol só batia de banda. Em volta tinha um arrastão, um daqueles caminhos largos que o povo antigamente fazia com boi e tronco para puxar madeira, porque nesse tempo nem se sonhava com eucalipto. Era pau do grosso mesmo, aroeira, angico, sucupira, que virava cerca e pau de curral. Subindo o arrastão, a mata fechava mais ainda. Lá em cima, no alto, tinha um lugar bonito que só vendo. Uma fruteira cercada de pedra, cheia de pé de cajarana, genipapo e até umas goiabeira braba. Ali formava uma grota onde nascia uma água cristalina, gelada que dava até dor de dente de tão fria. As pedras fazia loca, e a loca era o esconderijo dos bichos. Era o paraíso das paca, cutia, tatu. Lugar bom de bicho, de comida, de sombra e d'água. Seu Justino sempre ia para lá quando dava. Se ajeitava na casa de Zé Preto, que recebia ele de braços abertos. Zé era calado, mas bom de amizade. Eles pescava, caçava, fazia comida na lenha, assava bicho, contava história, fumava cigarro de palha na beira do fogo. Uma amizade bonita, daquelas que hoje em dia é raro de ver. Pois nesse ano, quando chegou a Semana Santa, seu Justino botou na cabeça que ia pra grota. A mulher dele ficou logo preocupada. Vai mexer com o Mato Justo agora, em tempo de Semana Santa? Deixa passar, espera até sábado pelo menos. Ô mulher, não se avexe não. Eu vou só dar uma caçada leve. Não tô fazendo por deboche, não. É só uma visita pro Zé e uma noite no mato. Pegou a espingarda 28 dele, 2 cano polido, daquelas que o tiro vai onde a mira quer, um bornal com rede, lanterna, munição, e se mandou. Nessa época não tinha essa perseguição com arma, não. O cabra andava armado com a mesma naturalidade que andava de chapéu. Chegando lá, Zé Preto estava alegre. A casa era simples, feita de tábua, com telhado de barro, chão batido, fogão de lenha sempre aceso. A luz era de lamparina de querosene. Não tinha telefone,
nem rádio. Era só o som do mato e a conversa dos dois. Seu Justino botou as tralhas num quartinho de visita, tomou um café forte com rapadura e já foi perguntando dos bichos. E aí, Zé, como é que tá a fruteira lá em cima? Tá que é uma fartura. Cajá brabo caindo, rastro de paca por tudo quanto é canto. Trilha nova, mato batido, só o ouro. Então amanhã cedo nós sobe, né? Amanhã eu não vou, não. Vou pegar uns peixes lá no poço para nós comer na sexta-feira. Você vá sozinho hoje de tardezinha mesmo, se quiser. Mas vá ligeiro antes da noite cair. Seu Justino não se avexou. Almoçou bem, descansou um tiquinho na rede e lá pras 4 da tarde armou-se e partiu. Passou o córrego pela pinguela de pau, subiu o arrastão devagar, escutando o canto dos passarim. O cheiro do mato era forte, aquele cheiro de folha molhada, terra fresca, bicho solto. Chegou na fruteira, achou rastro novo, trilha batida e sorriu. Quem é caçador sabe, quando o chão tá pisado, é sinal de bicho chegando. Armou a rede entre duas árvores, fez um mutá com folha e cipó para se esconder, ajeitou a espingarda no colo e ficou só espiando. Não demorou. Apareceu uma cutia, bonita, gorda, comendo fruta caída. Seu Justino mirou nela, mas desistiu. Deixa tu viver. Eu vim foi atrás de paca. A noite foi chegando devagar, escurecendo tudo. A mata ficou num silêncio estranho. Lá pras 8:30 da noite apareceu a paca. Uma danada de grande. Ele apontou a lanterna, confirmou. E pá! Acertou de cheio. A bicha nem gritou, caiu esticada. Seu Justino sorriu satisfeito. Resolveu esperar mais um pouco, ver se aparecia outro bicho. Quando deu umas 9:30, ele escutou um barulho diferente. Um rado. Um grito abafado, meio de bicho, meio de gente. Eita! Será a tal onça preta que falam que mora nessa mata? Mas nunca ninguém tinha visto essa onça. Era mais lenda do que verdade. Mesmo assim, ele ficou com o cangote gelado. Pegou a paca, botou no bornal e se mandou. A lua já clareava tudo, e com a lanterna ele via longe. Foi descendo o arrastão, quando viu o mato abrir e um troço sair pulando no caminho. Primeiro de 4, depois se ergueu em 2 pés. Era um bicho esquisito, grande, parte de cima coberta de pelo preto, a cara deformada, o olho brilhando amarelo, parecendo brasa. Mas a parte de baixo... Oh, meu Deus do céu! Parecia perna de homem, com uma bermuda rasgada igualzinha a que Zé Preto usava direto. Seu Justino congelou. Tentou levantar a espingarda, mas os braços não obedecia. O bicho correu para dentro do mato, sumiu. Ele não pensou 2 vezes. Saiu em disparada feito alma penada. Correu, tropeçou, caiu, levantou e só parou quando chegou na casa. Tudo no escuro. Chamou por Zé Preto, nada. Os cachorros não latia. Entrou, acendeu as lamparinas, fechou a porta, encostou, engatilhou a espingarda e ficou só esperando, tremendo que nem vara verde. De repente, começou o remeleixo. O tal bicho rodeava a casa, arranhava a janela, batia no telhado, pulou de um lado para o outro. Seu Justino via a sombra pela janela, e num desses pulos viu de novo a coisa. Olho amarelo, dente grande, pelo grosso. Mas o que mais arrepiava era a bermuda rasgada, a mesma de Zé Preto. Foi a noite toda nessa agonia. Quando o dia clareou, ele abriu a porta devagar, saiu, foi até o poço procurar Zé Preto. Nada. Voltou para casa, e quem estava deitado na cama, sem camisa, com a bermuda rasgada, dormindo feito criança? Zé Preto. Seu Justino empalideceu. Nem falou nada. Juntou suas coisas, desmontou a espingarda, largou a paca, pegou carona com um tropeiro que passava e se mandou. Ficou dias sem falar. Só depois de muito tempo contou a história. Disse que nunca mais botou os pés na grota e nunca mais caçou na Semana Santa. E é por isso que eu digo, minha gente, tenha respeito com esses tempos sagrados. O mato tem seus donos, e quando a gente abusa, o capeta cobra em pessoa.
Eita, que foi um causo dos grandes, viu? De arrepiar até o último fio do cabelo. E dizem que até hoje, lá naquela grota, se escuta de noite um barulho estranho, um grito de cortar o coração. Cuidado, moço. Semana Santa não é tempo de brincadeira.